bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas comigo, Leonor Rosas, com a Adriana Cardoso e com a Maria Castelo Branco. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E esta semana trazemos 3 temas que têm marcado a situação política nacional e internacional. Começamos por uma ronda aqui mais próxima, com simultaneamente um novo governo já empossado e umas celebrações do 10 de junho, no dia em que estamos a gravar e no dia anterior àquele em que vocês estarão a ouvir este nosso programa, e seguiremos depois para os desenvolvimentos mais recentes da crise na faixa de Gaza, nomeadamente com a detenção e deportação de alguns ativistas internacionais que tentavam romper o bloqueio com ajuda humanitária para chegar a Gaza. E, finalmente, pela mão da Adriana, vamos falar de forma um bocadinho mais cómica do mais recente break-up entre Donald Trump e Elon Musk, que, enfim, falamos de forma cómica, mas tem tudo para ser uma espécie de tragicomédia. Começo contigo então, Adriana, para nos falares deste novo governo, quebras, continuidades, deixar o Luís trabalhar. O que é que nos tens a dizer? Bem, eu acho que, de facto, o Luís Montenegro teve uma posição e naquilo que foi a construção do seu governo que é muito coerente com o posicionamento que ele teve durante a campanha eleitoral, que foi, bom, se nós fomos duplamente confirmados nas urnas relativamente ao processo eleitoral anterior, que foi há um ano, isso significa que as pessoas aprovam a governação que nós tivemos e, portanto, vamos manter o governo o mais parecido possível. E só se vai alterar mesmo aquilo que é profundamente essencial. Eu acho que foi mesmo essa a mentalidade que Luís Montenegro teve a construir o seu governo, sendo que tem algumas alterações que eu acho que vale a pena, as poucas que tem, que vale a pena ressalvar. Houve uma alteração estrutural no sentido em que se terminou com o Ministério da Economia, estando ele independente, colocou-se o Ministério da Economia junto com os fundos europeus. Eu acho que isto é muito positivo. Acho que e o Castro Almeida é interessante porque eu lembrei-me disso e depois fui ver o ano passado quando ele tinha sido mandatado para ser ministro da Coesão. De facto ele tinha dado uma entrevista em que tinha dito que considerava que a economia devia de facto estar acoplada aos fundos europeus, porque não dá para pensar macroeconomicamente o país se não tiveres acoplado. Acho que também se aproveitou o facto, e a saída de Pedro Reis fica explicada pelo facto de uma conferência de imprensa ter dado a maior gafe possível em pré-campanha eleitoral. Não sei se lembram, mas ele estava claramente instruído para não mencionar a palavra déficit, e na conferência de imprensa disse déficit, depois ficou tão confuso como a cara do Chicão quando houve um terremoto. Ele estava a discursar e o Montenegro estava a assinar-lhe do tipo, não digas essa palavra. Ele depois teve que, no fim da conferência de imprensa, voltar atrás, e portanto a saída dele tem muito a ver com isso, e é algo que já se tinha vindo a comentar nos bastidores de política nacional. Também queria mencionar a componente da administração interna, que eu tenho muitas dúvidas de que Maria Lúcia Amaral seja a pessoa certa para estar na administração interna. Acho que é um ministério que este governo vai fazer questão de o tornar político, porque das principais bandeiras que tem, de facto, é a questão da imigração e da segurança, e Maria Lúcia Amaral, embora tenha tido posicionamentos contrários tanto a posições de governos do PSD como do PS, por exemplo, relativamente a este governo anterior, pediu claramente e disse em entrevista que mesmo que não, antes mesmo da auditoria do IGAS, naquele caso em que houve a greve do INEM e morreram pessoas,
se verificasse que as mortes ocorreram por causa da greve de novembro passado, que tinham que ser indenizadas as vítimas, um bocadinho contra aquilo que tinha sido o posicionamento do próprio governo da AD, e foi contra a manifestação de interesses que foi criada pelo governo de António Costa, ao mesmo tempo que se estava a extinguir o CEF. Portanto, ela tem posicionamentos diferenciados e, de facto, tanto contra como a favor, vários posicionamentos de diferentes governos. Acho é que, e sobre a administração interna termino com isto, acho é que é uma pessoa que, em termos sociais, tem um posicionamento muito similar ao da AD. Ela enviou para o Tribunal Constitucional a questão da eutanásia no fundo, como provedora da justiça, quando era de facto desnecessário fazê-lo. E eu tenho algumas dúvidas que o currículo dela significa que ela vai ser uma boa ministra da Administração Interna. Eu não vou aprofundar muito relativamente ao Ministério da Reforma do Estado, vou deixar para vocês porque acredito que queiram falar sobre isso, mas vou só dizer que acho que o Gonçalo Matias é uma pessoa profundamente capaz de pensar o país no nível macro, porque tem não só o currículo, mas a vivência que permite que ele seja a pessoa certa para o cargo. Depende o que é que significa a reforma do Estado. Se significa que se perceba que a razão pela qual os serviços públicos não são tão bem geridos como o privado é porque a gestão privada tem muito mais capacidade do que a gestão pública, isso é porque não há uma reforma da administração pública, concordo. Se significa que se cortem funcionários públicos e não se perceba que é preciso fazer um investimento ainda maior nos nossos serviços públicos, não consigo concordar. Portanto, de facto, não acho que existir um Ministério resolva seja coisa for, depende muito de quais é que vão ser os conteúdos programáticos do governo. Passo para ti, Maria, para aqui no fio que a Adriana nos deixou, dizeres o que é que te parece que será este governo em termos de continuidades e rupturas, e também acho que este tema da reforma do Estado, imagino que tenhas coisas para dizer sobre ele e talvez até sobre o Ministério da Cultura, também sei que é um tema que te interessa, por isso, the floor is yours. Sim, eu acho que este governo tem uma coisa positiva e que depois tem uma externalidade estranha. Ou seja, eles tentaram reduzir ministérios. O Luís Montenegro tentou fundir dois ministérios num só. Depois já temos os ministérios que já estavam demasiado overcrowded, como é o caso do Ministério de Miguel Pinto Luz, em que tem imensas coisas. A habitação, a ferrovia, etc. E isto tem uma externalidade esquisita, que eu não sei se é boa ou se é má, mas é esquisito, porque quando nós vimos os ministros, a primeira coisa que se diz é: bom, agora vamos ter que esperar pelos secretários de Estado. Porque os secretários de Estado, de repente, tornam-se tão importantes ou mais como os próprios ministros. Isso é o caso no Ministério de Margarida Balseiro Lopes, que junta o desporto, junta a juventude e junta a cultura, parece tipo os restos do governo, Ministério dos Restos. É o caso no Ministério de Castro Almeida da Coesão e da Economia, em que os secretários de Estado vão ser muitíssimo importantes, e é o caso no Ministério de Miguel Pinto Luz. E depois outros. Mas sobre a junção da economia e coesão, eu concordo com a Adriana, é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo, enfim, isso é mesmo é mesmo Portugal a ser Portugal, e pelos vistos, e pelo menos admitem-no, porque repara, nós em vez de usarmos os fundos europeus para mudar a economia, estamos a admitir que estamos a usar os fundos, estamos a organizar a economia em função dos fundos. Estamos a usar os fundos para organizar a nossa economia. Eu preferia ter um Ministério da Economia e das Finanças, por exemplo, juntos. Eu não tenho qualquer tipo de problema que a economia não esteja no Ministério Autónomo. A França não tem com as finanças, mas isso passa uma imagem para o mercado, e para os cidadãos de alguma pujança económica, de ambição económica. Para aqui não, faz sentido só porque somos Portugal, porque nós temos uma economia absolutamente dependente dos fundos europeus. De facto, mais vale assumir. Se eu preferia que fôssemos França, preferia, mas enfim, é o que é. Agora, eu acho importante que
que se olhe para as últimas recomendações da União Europeia em relação ao PRR. Castro Almeida teve um ano muito difícil, é uma tarefa muitíssimo exigente, vai ter uma tarefa ainda mais exigente porque lá está, quando a economia passa a estar dependente também da coesão, ele vai ter um trabalho ainda maior, sendo que o trabalho que se estava a ter até agora era muitíssimo difícil. Ainda por cima há um risco de incumprimento uh, do PRR e há um risco de consequente perda de verbas, porque falta apenas um ano para a data limite de conclusão dos investimentos. Um terço destes investimentos estão em estado crítico ou em estado preocupante. Mesmo depois da reprogramação de Castro Almeida, que basicamente tirou os projetos que eram inviáveis. Nós já soubemos, a partir de um quinto relatório sobre a aplicação dos fundos, e sabemos que a percentagem de investimentos críticos, nesta coisa de críticos, precisam de ser investidos neste prazo de um ano, porque senão vamos perder o dinheiro, mais do que duplicou em relação a um ano. E isto é muitíssimo preocupante. Também é muitíssimo É preocupante as culpa dos últimas projeções. licenciamentos. É culpa Pronto. da dificuldade dos licenciamentos. Pronto, essa é a minha. Era isso que eu ia chegar, é por causa da reforma do Estado. As últimas projeções da OCDE estão em desacordo com o governo. Ou seja, apontam para uma taxa de crescimento de 1,9% em 2025 e dizem que vamos ter provavelmente um déficit orçamental de 0,3% do PIB em 2026. O pacote de primavera que foi publicado a semana passada já alertou a dizer que Portugal encontra-se perto do limite permitido para o desvio de despesa líquida do Estado. Ou seja, nós estamos a ficar muito apertados. E o Ministério da Reforma do Estado, eu concordo em absoluto, obviamente, estamos todos em combate à volta do Ministério da Reforma do Estado. Toda a gente, da esquerda à direita, quer dizer, não sei a Não sei se esquerda a do Leonor Leonor. está. É isso, eu sei, não Não sei a me esquerda do junte Leonor. a essa dança. Mas do Partido Socialista ao Chega, está toda a gente em combate a dizer que isto é maravilhoso. E eu concordo que é maravilhoso, ou seja, é um bom sinal, porque finalmente temos acesso a uma ideia do Luís Montenegro, um ano depois, um ano e meio. Finalmente se tem uma ideia, e é uma ideia muito boa, porque nós temos um Estado demasiado grande, é muito pouco eficiente, tem muitos recursos humanos, e depois não se vê o fruto desse investimento que tem aumentado nos últimos 10 anos. Nós temos neste momento 4.200 entidades e subentidades e muitas destas entidades têm funções duplicadas. Os serviços são arcaicos, isto é consensual. Nós tivemos mais de 100 mil funcionários públicos nos últimos 10 anos. Temos um Estado muito carregado. A minha única questão com este Ministério, e eu respeito imenso o Gonçalo Matias, acho que ele é um profissional incrível, fez um trabalho incrível à frente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, mesmo. Eu já trabalhei com o Bernardo Correia também, que é um dos secretários de Estado, um, e é um, e é um incrível também, é um ótimo profissional. Não conheço Paulo Magro da Cruz, mas fez um belíssimo trabalho com Carlos Moedas. Portanto, este ministério é tipo um super ministério. Agora resta saber se há dinheiro suficiente para fazer estas reformas e se Luís Montenegro consegue aguentar com o descontentamento, porque estas reformas vão ser muito difíceis e vai haver pessoas muito descontentes e com muita razão. Enfim, sobre o Ministério da Cultura ser agregado ao Ministério da Juventude e do Desporto, é o problema dos secretários de Estado. Eu não conheço o secretário a Margarida Balseiro Lopes manteve o secretário de Estado da Cultura, que já estava a trabalhar no Ministério da Cultura. Mas eu não conheço este secretário de Estado, não sei como é que é a recepção do secretário de Estado no setor, e este é o problema dos secretários de Estado às vezes serem mais importantes do que ministros, é que há menos formas de tu escrutinares a atuação porque são menos públicos. Margarida Balseiro Lopes é uma ótima ministra, tem um percurso incrível, é uma feminista declarada, que é uma coisa que eu gosto, mas não tem muita experiência na área da cultura. Nem da área do desporto. Eu fico triste que isto seja, lá está, o Ministério dos Restos. Acho que a cultura, o setor da cultura em Portugal merecia mais atenção, merecia mais investimento, até porque já tem sido dito, isto só para terminar, neste momento a cultura não é só, ou seja, a cultura não é só para dentro de Portugal. A cultura
é um instrumento de soft power muito interessante para os governos pensarem como é que projetam o seu poder para fora, em termos de soft power, claro. A França joga muitíssimo bem com isso. E eu sei que já é a segunda vez que eu falo de França aqui, mas é que eu gostava mesmo, Portugal normalmente tenta fazer aquela coisa de Lisboa não seja francesa, mas às vezes eu gostava mesmo que nós tirássemos um pouco mais de inspiração das medidas e do estilo francês. E depois eu sou fã do Macron, não é? Portanto, passo para Said ti, no Leonor, one ever. agora, Said no agora one que ever. said me, um, agora que já, tipo, agora que entraste em fogo, Leonor, por favor, conta-nos o que é que isto é uma pequena provocação. Eu gosto, Por favor, conta. eu e a Adriana estávamos aqui a comentar que a Maria da Iniciativa Liberal está de volta com esta intervenção. Ahm, Não, mas é que, repara, é só porque, não, de mas na facto, verdade eu não vou responder às coisas que tu disseste, até porque eu gostava de aproveitar esta mas só intervenção. para dizer uma coisa, esta coisa do Ministério da Reforma do Estado pode ser muito problemática para a iniciativa liberal, de facto. Sim, do ponto de vista eleitoral, acho que sim. Mas eu gostava de aproveitar, na verdade, eu sinto que muitas vezes ao longo, da lei da paridade e dos últimos tempos tenho batido muitas vezes nesta tecla das coisas que o governo não fez, das coisas que é preciso fazer, e não sinto particular vontade hoje em comentar nomes, à exceção de uma coisa que já foi comentada e muitas vezes dita, que acho que é absurdo a forma como a cultura tem sido tratada pela direita, desqualificada. É que já nem se trata de bater o 1% para a cultura, trata-se de voltar a reivindicar que a cultura tenha o seu próprio ministério. Mas eu gostava de aproveitar que hoje é dia 10 de junho e gostava de falar de duas outras coisas que estão a acontecer hoje, também um bocadinho para complementar e trazer aqui mais alguns temas ao nosso programa. Em primeiro lugar, gostava de comentar um bocadinho sobre este Dia de Portugal, que é sempre um dia com discursos altamente problemáticos e com muita necessidade de desconstrução em torno da ideia dos descobrimentos, da descoberta da nação portuguesa, e este não foi uma exceção. Eu há bocadinho até estava a assistir aos discursos e estava a pensar sobre isto. Em primeiro lugar, este dia foi vendido e começa em Lagos. Lagos é uma cidade ahm, cuja história está intrinsecamente ligada à história da escravatura em Portugal e ao início da escravatura no Império Português, e foi uma cidade que foi escolhida para receber este Dia de Portugal, supostamente sob o slogan do início das descobertas, da união de povos através do mar e de uma ideia de humanismo. No entanto, eu gostava de dizer que ouvi o discurso de Lídia Jorge e, apesar de não concordar com tudo, não deixo de sentir admiração, no sentido em que acho que a autora foi capaz de, à frente de um público em que estava, aliás, André Ventura a olhar para baixo e Nuno Melo assim com caras bastante tipo do género: estou irritado com o que estou a ouvir, mas não posso mostrar porque estou numa cerimónia oficial. Cara de Paulo Núncio, quando eu falar do aborto. Essa cara. Teve um bocado desse género. E acho que ela teve um discurso bastante interessante, apesar de eu não concordar com tudo, e eu gostava de salientar algumas coisas sobre as quais ela falou, que eu acho que é importante pensarmos, já que é dia de Portugal. Acho que ela, para começar, salientou uma coisa que eu achei muitíssimo importante, que foi o papel de Lagos no comércio de pessoas, no tráfico de pessoas escravizadas, e também desmistificando a figura do Infante Dom Henrique como uma pessoa que permitiu e que iniciou esse tráfico de pessoas escravizadas, e acho que foi um contraditório muito importante a um discurso bacoco colonial que se estava a fazer e que se faz sempre em torno deste dia. Depois, uma ideia muito, muito relevante que ela sublinhou, que quando mais ou menos do século XVI, 10% da população portuguesa era racializada, era africana. O que significa, e ela disse isto, que apesar de não se saber do ponto de vista histórico exatamente o que é que aconteceu a esta população, ela diz esta ideia de que somos todos filhos de escravizados, somos todos descendentes de escravizados, descendentes de migrantes, e reforçou muito esta ideia dos migrantes, referindo-se até às pessoas, referindo-se até através assim de uma metáfora às pessoas que atravessam o Mediterrâneo em busca de uma vida melhor, e acho que foi um discurso bastante corajoso, até porque ela ligou isto
com críticas bastante diretas à extrema-direita cá e à extrema-direita nos Estados Unidos, à ideia do governo não de quem é melhor ou de quem mais merece ou de quem é mais capaz, mas daquele que diz as coisas mais obscenas e mais odiosas, e disse isto em frente a André Ventura. E acho que isso foi muito importante e muito corajoso apesar de eu não concordar com tudo naturalmente o que ela depois disse, acho que não deixa de ser relevante mencionar isso positivamente. Mas também gostava de dizer, e para terminar esta ronda, também para trazer uma coisa assim um bocadinho diferente, que neste dia 10 de junho, faz uma data redonda, 30 anos, que o Alcinde Monteiro foi assassinado, e acho que é cada vez mais, infelizmente, é tão pertinente voltar a trazer isso. Alcinde Monteiro era um jovem português, de origem cabo-verdiana, um rapaz racializado que foi sair ao Bairro Alto enfim, para dançar, para sair se divertir com os seus amigos, e que foi atacado por um grupo de skinheads que tinham como objetivo celebrar o Dia da Raça e queriam ir caçar pessoas negras para o Bairro Alto. Espancaram dezenas de pessoas. Alcinde Monteiro acabou por ser assassinado. Houve 17 skinheads que foram neonazis, que foram identificados como autores do crime. Um deles é Mário Machado, uma figura que continua a andar por aí, bem, agora não tanto, mas que continua a andar por aí e muitas vezes a ser aceite em entrevistas e com uma certa normalização desta figura, e acho que continua a ser muito importante falar de Alcinde Monteiro nesta data redonda, uma pessoa que foi assassinada pelo racismo, que na altura, para estes grupos de skinheads, que agora o racismo voltou a ser tão mais descarado e tão mais agressivo, e não deixa de ser importante recordá-lo neste Dia de Portugal, com estas celebrações que eu acho tantas vezes tão pouco interessantes. Mas Lídia Jorge pelo menos falou de que somos o país que derrotou 48 anos de ditadura fascista, e isso sim acho que é tão importante celebrar no Dia de Portugal. E mudando aqui de assunto, passo para ti, Maria, para falar sobre os mais recentes desenvolvimentos na Palestina, nomeadamente na faixa de Gaza, com a história da flotilha onde estava, aliás, Greta Thunberg, e que foi recentemente parada em águas internacionais de forma ilegal pelas forças israelitas, tendo os ativistas que estavam dentro dela sido deportados recentemente, agora nos últimos dias. E Maria, pergunto o que é que tens a dizer sobre isto? Eu, eu estou incrédula e não achei que Israel me fosse surpreender. Não, não é só por causa eh, do facto de Israel ter ido parar o navio que se aproximava da faixa de Gaza para prestar ajuda humanitária que Israel continua a negar à população palestiniana, à população de Gaza que está num enclave, não consegue sair. Não é só por isso, é porque Israel, e nós já falamos aqui, Israel uh, delegou a prestação de serviços humanitários uh, a uma empresa americana que está dia sim, dia não a parar as suas operações porque há desacatos, e os desacatos são os soldados da IDF que disparam sobre pessoas que estão a correr para tentarem ter comida. E muitas delas são crianças. Eu não sei como é que tu falas disto neste momento. Eu escrevi sobre isso no Expresso esta semana. Eu não sei como é que tu falas desta catástrofe, possível genocídio, e aqui estou a citar o Tribunal Internacional de Justiça e muitos historiadores do Holocausto, que são muitos deles judeus. Um, eu não sei como é que tu falas disto, porque não há palavras que consigam descrever o inacreditável que esta situação está a ser. Um, porque nós neste momento já desvalorizamos todas as palavras que existem, menos a palavra genocídio, que ainda continua a ser a última fronteira um, que nos obriga, quando é dita, principalmente quando é dita de forma séria e ponderada, que nos obriga a parar e a escolher o que é que queremos continuar a fazer. Não é por acaso que o Tribunal Internacional de Justiça já falou do risco de genocídio em janeiro, já enviou recomendações ao governo de Israel, que continua
a ignorá-las para que o genocídio seja evitado, reforçou essas recomendações em março. No entanto, o que nós vemos em Gaza é só uma situação que está a piorar a cada dia. Eu não sei depois também como é que. Eu ainda não tinha escrito sobre isto e tenho muita dificuldade neste momento em falar sobre isto, porque eu não sei como é que tu falas de uma coisa destas. Não sei como é que tu, não sei como é que tu vês um vídeo de pessoas palestinianas que estão lá e estão a mostrar ao mundo ocidental o que é que se está a passar. Não sei como é que tu vês um vídeo desse e o que é que tu fazes a seguir. O que é mais humano? É ver um vídeo destes de uma criança debaixo de escombros, coberta de pó, um, ou uma criança de 3 anos a chorar porque não por causa das bombas que estão a ser lançadas. E o que é mais humano? É ver o vídeo, deixar um like, fazer scroll, ou ir dar banho aos miúdos, ou ir dormir, ou é, ou é não veres sequer, porque não queres, porque às vezes há o risco de voyeurismo. Acho que há uma questão mesmo muito grande que nós temos que nos confrontar, e depois ao mesmo tempo é porque é que é tudo sempre sobre nós, não é? Mas há uma questão muito grande que é a desensibilização à dor do outro, e particularmente esta dor que é tão ah, inacreditavelmente catastrófica. O que é que tu fazes? E depois outra questão que é, nós enquanto cidadãos europeus, neste momento temos muito pouco leverage. Estamos absolutamente dependentes. O único país que pode ainda fazer alguma coisa é os Estados Unidos. Mas nós podemos começar com coisas pequenas, enquanto Portugal, que temos muito pouca influência ah, nesta catástrofe humanitária, neste possível genocídio. Um, e aqui lá está, eu estou a usar esta palavra da forma como o Tribunal Internacional de Justiça a usou, uh, ainda que eu acho que o que está a acontecer neste momento um, entra mesmo nos parâmetros do genocídio. Um, o que nós podemos fazer é reconhecer, é pouco, mas é a única coisa, é reconhecer a Palestina, finalmente reconhecer a Palestina como um Estado. Uh, Enfim, eu tenho mesmo muita dificuldade em falar sobre isto. Não sei sequer como. Nós estamos a ver a história de nos o que é que isto foi, mas o problema é que a história chega tarde. E no entretanto, estamos nós a ver ah, pessoas e famílias a serem mortas e não fazemos nada, não é? Há uma sensação de impotência muito grande. Eu tenho medo que essa sensação de impotência passe para a indiferença, porque já estamos a ser bombardeados com estas imagens também todos os dias. Depois a minha questão, e só para terminar, é a Unicef já disse que pelo menos 50.000 crianças foram mortas ou feridas desde o início da ofensiva israelita em Gaza, desde outubro de 2023. Como é que tu consegues, como é que o cérebro humano consegue conceber o que é que são 50.000 crianças mortas ou feridas? Depois outra coisa é, se fossem 50, era menos mal? Onde é que, são crianças? Enfim, não sei, desculpem, isto foi mais em tom de desabafo, mas eu tenho muita dificuldade em falar sobre isto, como se fosse uma coisa, ah, como se fosse a guerra que existe, a invasão que existe da Rússia à Ucrânia, que é uma guerra em que há um agressor claro, mas ainda assim não é, não é isto. Eu não consigo analisar isto como se fosse um conflito internacional, porque não é. É mesmo uma catástrofe humanitária e uma catástrofe dos nossos valores também, enquanto população ocidental. Eu vou acrescentar algumas coisas sobre o que se passa na Palestina, sendo que depois a Adriana vai-nos falar um bocadinho dos Estados Unidos. Dizer que o que nós estamos a discutir é a chegada do veleiro Medlin, que partiu da Sicília com ajuda humanitária para Gaza, uma embarcação em que seguiam 12 ativistas, entre eles a muito conhecida Greta Thunberg, mas também a eurodeputada Rima Hassan, francesa, e levavam a bordo alimentos, materiais médicos, fórmula infantil, fraldas, próteses para crianças que ficaram mutiladas e no dia 8 de junho
Israel ordenou que as forças israelitas impedissem o veleiro de chegar a Gaza e dia 9 a flotilha acabou por ser interceptada por estas forças e os ativistas e os produtos que traziam a bordo, como vocês puderam ouvir, são para salvar vidas de crianças, de pessoas na mais extrema das necessidades. Esses produtos foram impedidos de chegar a Gaza e os ativistas foram deportados para a França. E algumas coisas que eu gostava de dizer sobre isso. Em primeiro lugar, que é uma absoluta vergonha que o Estado português continue sem reconhecer o Estado da Palestina. Os nossos vizinhos espanhóis já o fizeram e é absolutamente essencial para a luta do povo palestiniano. Depois dizer que a palavra genocídio não é uma discussão, ou seja, para mim não é uma discussão se existe um genocídio em Gaza ou não. É evidente. Há vídeos de crianças a arder, a sair de tendas. Há dezenas e dezenas de milhares de pessoas assassinadas, incluindo mulheres, civis, crianças, milhares e milhares de crianças não só assassinadas diretamente com bombas e drones, mas também crianças a morrer à fome. Morreram dezenas de milhares de crianças à fome nas últimas semanas. Eu acho que a questão do genocídio já não se coloca. É a mesma coisa do que nos perguntarmos se a Polónia ocupada pelas tropas alemãs é um conflito judaico-alemão ou se é um genocídio dos judeus na Polónia. Quer dizer, acho que é este o nível. Ainda por cima, nós hoje temos acesso a informação constante que nos cai em cima todos os dias destas imagens mais obscenas das crianças mortas, das crianças amputadas, das pessoas em chamas, das cidades totalmente destruídas, ao mesmo tempo que se fala em resorts, ao mesmo tempo que se fala em avançar e continuar com a destruição. Por isso, para mim, não existe qualquer dúvida do que está a acontecer é um genocídio. E tenho a maior admiração por estes ativistas que tentaram romper o bloqueio para tentar dar as coisas mais básicas às pessoas na faixa de Gaza, às crianças na faixa de Gaza. E dizer o seguinte, recentemente nós assinalou-se este ano tanto os 80 anos da libertação de Auschwitz como os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e da libertação, e eu pergunto, de que é que serve isto? Eu não acho que exista uma crise dos valores ocidentais, isto está profundamente ingrained nos valores ocidentais. Os valores ocidentais que permitem o neocolonialismo e a exploração do sul global, os valores ocidentais que continuam a glorificar a empresa colonial europeia e a destruição europeia dos continentes da América do Sul, da África, de várias regiões na Ásia, são esses os valores que continuam a permitir que os europeus tolerem um genocídio desde que as pessoas que são vítimas desse genocídio não tenham corpos brancos. São árabes, são pintados e sempre foram pintados como um povo de terroristas, de pessoas que estão sempre em guerra, para não falar que o próprio território da Palestina foi colonizado. E quer dizer, não há dúvida, isto faz parte dos valores ocidentais, faz parte do racismo estrutural, do imperialismo, faz parte das costas quentes que Israel tem porque defende os interesses dos Estados Unidos naquela região. E por isso acho que não é uma crise dos nossos valores, porque os nossos valores, estes nossos valores que eu não prefiro, mas que são os valores dos governos ocidentais, são exatamente estes. E acho ótimo que agora tantas pessoas consigam ver esta hipocrisia, mas eles são o filão que guia a forma como nós pensamos as pessoas racializadas há muitas, muitas décadas. E este é mais um exemplo disso. As pessoas naturalizam, encolhem os ombros e continuam a andar porque não são pessoas brancas a morrer. Porque vêem aquelas imagens e acham que são distantes, que é complicado. Não sabe bem se é um genocídio. É um genocídio. É um genocídio na nossa cara todos os dias, independentemente se há uns especialistas ou não que têm reticências em aceitá-lo, só porque não existem câmaras de gás como existiram no genocídio do povo judaico no centro e no leste da Europa há 80 anos. E acho que por isso é preciso, sem meias medidas, usar a palavra genocídio e revoltarmos e vermos as imagens e não nos deixarmos cair na banalização do mal, porque foi isso que permitiu que no passado outras atrocidades acontecessem. E porque já estamos avançados no nosso tempo, passo para ti, Adriana, para terminares numa nota talvez um pouco mais leve sobre o breakup mais recente nos Estados Unidos. Vocês desculpem, mas eu preciso de 1 minuto e meio para dar só algumas frases sobre o que vocês disseram.
eu já disse isto milhentas vezes aqui na Lei da Paridade, eu posso ter uma posição distinta até da vossa em algumas componentes, até relativamente à história do conflito israelo-palestiniano. Não tenho qualquer dúvida que o que está a passar agora na faixa de Gaza é de facto um genocídio, e sim, pode ter sido profundamente performativo aquilo que foi feito, o veleiro ter tentado atingir as águas na costa de Gaza, sabendo que nunca iria ser e nunca iria passar. Isso não significa de forma nenhuma, seja de que maneira for, que e muito mais do que se a Greta Thunberg teve acesso a uma garrafa de água e uma Sands ou não, interessa-me sim que neste momento as organizações até de saúde deixam bem claro que a capacidade dos hospitais em Gaza de conseguirem sequer prestar cuidados médicos está completamente colocada em causa. E se há coisa que fica clara no direito internacional é que prestar auxílio médico, ou aliás, não permitir um Estado que se preste auxílio médico durante um conflito, uma guerra ou o que for, é uma das formas de genocídio. Portanto, sem dúvida nenhuma, eu queria só deixar isso bem claro, e dizer também que eu defendo uma solução de dois Estados. Não é possível existir uma solução de dois Estados enquanto a Palestina não for reconhecida como Estado. E assim sendo, concordo perfeitamente com o que vocês disseram, de que urge que este Ministério dos Negócios Estrangeiros, urge que Paulo Rangel, urge que Luís Montenegro tenha um posicionamento de reconhecimento do Estado da Palestina como um Estado, porque não dá para defender uma solução de dois Estados, inclusive como a autoridade palestiniana defende, de desmilitarização do Hamas, sem a Palestina ser considerada um Estado. Passando para uma nota mais cómica, porque também é preciso, depois destes temas tão sérios que falámos, eu tenho vindo a pensar isto durante os últimos dias, e queria-vos descansar a vocês ouvintes que, se alguma vez sentiram que agiram bastante crazy durante uma separação, uma break-up, não se preocupem, porque pelo menos não só o presidente americano e o seu mais leal conselheiro, que tinha uma enorme man crush no presidente americano, mas que depois de se chatearem veio tudo cá para fora. E as breakups são assim, nós só sabemos profundamente como uma pessoa é quando as coisas acabam. E foi isso que aconteceu neste caso. Eu queria relembrar, e eu disse isto tanta vez aqui, que a relação entre Trump e Musk era profundamente ligada aos interesses económicos que cada um tinha. Um dos principais beneficiários de contratos públicos dos Estados Unidos, como uma indústria, uma empresa, era a Tesla, e a SpaceX de Elon Musk, e beneficiava inclusive de uma coisa chamada EV Mandates, que são os Electrical Vehicles Mandates, são mandados em que significa que a partir de 2030 que iria cada vez mais a indústria automóvel americana ia transitar para uma construção automóvel que fosse de automóveis elétricos, e evidentemente que isto beneficiava 100% Elon Musk como um dos principais industriais nesta matéria. O que é que Donald Trump fez? Como percebeu que a sua tática económica relativamente a tarifas estava a fracassar profundamente, a um ponto em que se prevê não só que tenha chegado a 7 trillion a dívida pública americana, mas que o déficit americano possa ainda duplicar no próximo ano, decidiu terminar com este mandate para conseguir fazer um ressurgimento de alguma forma da indústria automóvel, ou no mínimo que fosse para calar um bocadinho os grandes outros industriais também americanos que ajudaram na sua candidatura e que estavam bastante nervosos com o plano económico dele. Elon Musk agiu como alguém que entra na casa do namorado e o vê na cama com outra mulher, e passou-se completamente, e decidiu da forma mais pública, confrangedora e estranha, tal como ele possível, dizê-lo no Twitter, e deixar claro para todas as pessoas que quisessem ler que de facto Donald Trump tinha bastantes coisas para se descobrirem relativamente a ele mesmo, inclusive um possível relacionamento ou relação, como se isto fosse o segredo mais escondido do universo, com Jeffrey Epstein. Eu queria só dizer que e vou terminar dizendo isto, eu sou absolutamente obcecada com política americana, ao ponto de ontem ter estado 3 horas inteiras a ler sobre a correlação entre a crise dos opioides
e o ressurgimento republicano em estados e em demografias democratas. E para alguém que gosta de política americana, e já estou a ver os olhos da Leonora a revoltarem-se, para alguém que gosta de política americana, ver a estupidificação total da política americana, das instituições americanas, de se perceber que alguém que cortou centenas de milhares de trabalhadores federais, que permitiu que pessoas como Robert Kennedy, que despediram 17 dos mais brilhantes responsáveis pelo plano de vacinação americano, que significa que, por exemplo, patologias como o measles estejam a ter um ressurgimento nos Estados Unidos e possam ser um problema de saúde pública para as próximas décadas. Esta pessoa, porque se chateou no Twitter com o presidente americano, agora saiu. Mas o impacto que ele teve, o impacto que teve nas instituições americanas ainda vai ser estudado, e eu espero que mais cedo do que tarde os democratas batam com a cabeça na parede, saiam dos hotéis, parem de contratar consultores, vão bater às portas e percebam como é que podem voltar a retomar a maluquice que se está a passar na política americana, porque é isso que Donald Trump traz, absoluta e completa maluquice. E para terminar, vamos às nossas sugestões. Maria, comece para ti. O que sugeres a quem nos ouve? Sugiro um livro que me acompanhou nestas reflexões sobre como é que falas da Palestina, como é que falas de Gaza, como é que falas de tudo isto que se passa, que é o Regarding the Pain of Others, da Susan Sontag. Eu acho que em português é sobre a dor dos outros, não sei, eu li em inglês e tenho o livro em inglês. É um livro brilhante e se vocês partilharem um bocadinho destas inquietações que eu falei, acho que vão encontrar um, alguma direção. Não acho que encontrei a resposta, mas alguma direção neste livro brilhante da Sontag, que eu adoro-a. E acho que este livro é mesmo muito necessário neste momento que estamos a viver. Subscrevendo a sugestão da Maria, passo para ti, Adriana, para dizer o que é que nos recomendas. Há coisas muito caricatas que nos acontecem. Algumas das mais caricatas que nos acontecem às vezes foi o facto de, primeiro, alguém achar que nós seríamos boas pessoas para fazer um DJ set. Fico muito contente que tenham achado, porque adorámos e vamos repetir todas as vezes se forem possíveis. E parece que há pessoas que também nos querem ouvir quando fazemos DJ sets. E uma destas pessoas, de facto, esperem aí, está aqui uma gaivota. Que é para não entrar. Ok, vou continuar. Ok. E uma destas pessoas, de facto, que foi um dos nossos DJ sets, ofereceu um livro a cada uma de nós. O livro que me ofereceu, que chama-se Mesa para Dois, do Emer Knowles, é um livro lindíssimo, belíssimo, e os contos sobre Nova York são right up my alley, mas eu não sabia que o right up my alley seriam até ler um sobre alguém que forjava primeiras edições e era completamente focado na primeira edição da Ana Karenina, do Tolstói, que deixou para a sua filha de 14 anos, que tinha 14 anos quando ele morreu. E eu só queria não só recomendar este livro, como agradecer às pessoas no geral que nos ouvem e que nos seguem, que isto parece absolutamente surreal cada vez que nós fazemos alguma coisa, e foi uma coisa que não me saiu da cabeça quando estava a ler o livro. E tu, Leonor, qual é que é a tua sugestão? Eu gostava de terminar por recomendar um livro, que na verdade é o final de uma trilogia que eu gosto muito, de uma autora francesa marroquina, que é a Lila Slimani, de quem eu sou muito fangirl, até tenho um autógrafo dela num dos livros. Foi assim uma coisa totó, mas fiquei muito feliz. Ai, eu amo-a também, Leonor, estou a subscrever inteiramente. Eu adoro. Eu gosto muito de uma trilogia que agora vai chegar ao fim, que começa com O País dos Outros, de seguida Vejam Como Dançamos e agora termina com O Levarei o Fogo Comigo, que é na verdade uma trilogia que é a história, quer dizer, que se depreende que seja a história da própria Lila Slimani, que começa com a família em Marrocos, com uma avó francesa e um avô marroquino, e depois se vai desenvolvendo, e neste livro com a imigração de uma das personagens para a França, e recomendo muitíssimo todos os livros. Eu estou só a começar ainda o último, mas recomendo que quem não tenha pegado podem aproveitar a Feira do Livro Eu acho que ela até vem à Feira do Livro.
Olha, isso não sei, não quero fazer Acho que falso sim, por favor, positividade, vejam, mas vão aproveitem a Feira verificar. do Livro de Lisboa e comprem esta trilogia maravilhosa. Chegámos assim ao fim de mais um Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC. Até à próxima semana.